dessa mensagem, que faz parte da doutrina de nossa igreja, já há dezenas de anos ensinamos nesta igreja apostólica, mas um pormenor importantíssimo que fala a respeito da santificação e que talvez alguns dos irmãos não saibam, é onde inicia a santificação. Nessa mensagem diz com clareza, a santificação dá seu início no arrependimento. Porque às vezes a pessoa pensa que vem para a igreja, que pelo fato de estar vindo, frequentando uma igreja, e não digo só em relação à nossa igreja apostólica, a igreja de maneira geral, pelo fato de estar frequentando uma igreja, ter uma religião, pensa consigo que aquele pedido que Jesus fez para si já está sendo atendido em relação à santificação e ser a semelhança de Deus. Mas sem o arrependimento sincero, não dá-se o início à santificação. Por isso que num determinado momento, Jesus mesmo disse, pensam que vê e não vê nada. Pensam que sabe e não sabe nada. Por quê, irmãos? Porque tem a leve sensação de estarem corretos. Mas se não existir o arrependimento sincero, se não existir verdadeiramente a conversão, não dá-se início à santificação. E Jesus ele foi claro neste ponto. Ele disse, sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Jesus, naquele tempo, ele até disse algo que parecia surpreendente naquele momento. Porque as pessoas viviam mais pelo que viam, não pela fé talvez. Ele disse, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu nunca os conheci. Então, do que adianta nós falarmos que sou religioso, que frequento a igreja, sou apostólico, mas se eu não verdadeiramente me arrependi? E alguns poderão dizer, mas como é então este arrependimento? O arrependimento, irmãos, diz respeito à interrupção de fazer aquilo que fazia. Porque se continuar fazendo, ainda que pense que se arrependeu, não se arrependeu de verdade. Não existiu uma verdadeira conversão. Existiu a ideia, a vontade da conversão. Talvez o desejo, o ímpeto daquele momento alegre, que ouviu um hino marcante, que ouviu um momento gostoso da sua vida, que passou junto com alguns irmãos, junto com algumas pessoas, e ali naquela euforia, alegre, contente, pensou que estava vivendo em santidade, mas ao voltar ao seu habitat natural, continua fazendo as mesmas coisas. Qual arrependimento, qual conversão foi esta? Ela não existiu, porque a conversão implica na ausência da prática do erro. A ausência da prática do pecado, ou seja, parar de fazer aquilo que interrompe sua ligação com o Pai. E automaticamente, ao continuar fazendo isso, ainda que venham para a igreja, convertido e arrependido verdadeiramente, não é aquela pessoa. Então observem que a santificação, irmãos, isso que nós estamos falando, simplesmente e unicamente do primeiro passo, o primeiro degrau da santificação, que é o arrependimento, que é a conversão. Porque, irmãos, ambos não andam junto, o pecado e a santidade. É como a água e o óleo, ainda que coloquem no mesmo recipiente, se misture bastante, dá aquela sensação de uniformidade, dá aquela sensação de unidade, mas quando as coisas vão esfriando, ou quando a ausência do movimento vai parando, vai acontecendo, ali vai se dividindo, e o óleo e a água não se misturam. Assim também é o pecado com a santidade. Ainda que passem um momento alegre, um momento feliz, que vivam um momento de euforia ou um momento de alegria na igreja, ainda que falem que estão, digamos, santos, que participam dos trabalhos da igreja, que fazem tudo quanto o irmão Aldo quer, que amam o irmão Aldo e têm a ideia de santificação, mas ao parar, a continuar as mesmas obras, ao refletir que a vontade e a prática do pecado é superior àquele momento, as coisas vão se dividindo novamente. E pôde-se observar então neste caso que a santidade ainda não deu o seu primeiro passo. A santidade ainda não se deu de forma clara, plena, na vida, no coração, no espírito, daquele que se diz convertido. Mas tem um ponto importante, irmãos, que
gostaria de meditar com os irmãos a respeito da mesma santidade e como nos dias de hoje ela é possível para nós. Porque falar esta mensagem, irmãos, no mundo, o mundo todo adora. O mundo todo gosta desta mensagem. O mundo inteiro fala, o mundo inteiro prega. Mas qual a diferença de falar na igreja apostólica? Porque aqui nós vimos a santidade em vida. Nós podemos observar a Santa Avó Rosa em vida, cumprir uma vida justa, uma vida honrada, uma vida santificada, uma vida perfeitíssima. Através desta igreja, nós pudemos não só ouvir falar da santificação, mas ver com os nossos olhos o que é ser santo. Nós vimos o nosso santo irmão Aldo. E aí se completa a palavra com o exemplo. Porque até tem um jargão popular muito conhecido que diz assim: não há nada pior do que uma boa palavra seguida de um mau exemplo. Não há nada pior do que isso. E nesta igreja se deu exatamente o contrário, uma excelente palavra com um excelente exemplo, perfeitíssimo, irrefutável, irrepreensível. Um exemplo, irmãos, que ninguém questiona a respeito da santidade do nosso santo irmão Aldo. Nenhum de nós tem a capacidade, até porque os fatos provam isso, não aconteceram neste momento, tem a capacidade de apontar uma falha na vida do ministério do nosso santo irmão Aldo. Não conseguimos. Inclusive, irmãos, porque o santo irmão Aldo dava a nós sob medida. Na medida do que merecíamos, na medida do que conhecíamos, na medida do que pedíamos, ele ia nos dando. Esse é o primeiro princípio de justiça de Deus. De dar aquilo a quem merece. De dar a bênção a quem verdadeiramente merece. E muitas pessoas, são provas, não precisaria, podemos assim dizer, nem entrar em detalhes a respeito deste assunto. Quantos fomos falar com o nosso irmão Aldo? E ao conversar com ele, ouvíamos uma palavra dele. Às vezes naquela hora parecia um choque. Mas como? Por quê? E com o passar dos dias, das semanas, dos meses, tudo ia clareando para nós. Porque nosso santo irmão Aldo foi e é santíssimo, é perfeito, irrepreensível, irrefutável. A sua vida e o seu ministério foram para nós exemplos de santidade. E olhe, irmãos, que viveu num mundo semelhante ao nosso. Porque podíamos falar, o irmão Aldo viveu há 500 anos atrás, onde o pecado não estava tão disseminado na sociedade, onde o pecado não alcançava as casas, as famílias das pessoas mais tradicionais, onde o pecado não alcançava as pessoas que viviam nesse mundo com a abrangência que alcança hoje, onde o pecado não era talvez do tamanho que é hoje. Não, o irmão Aldo viveu até 5 anos atrás, de forma física, e mostrou para nós que é possível sim viver neste mundo, mas ser santo. E a santidade, irmãos, é como diz na doutrina, é o fato de ir galgando os degraus da fé. Não pensem os irmãos que uma pessoa é santa de uma hora para outra. Não podemos criar essa expectativa, eu vou para a igreja, amanhã eu já sou santo. Ela é pela prática constante, e essa é a parte da doutrina que entraremos nesse instante. É a prática constante dos mandamentos de Deus. Nós não podemos fazer por blocos, ou por lote, ou por momentos, ou por períodos. Nós temos que fazer o tempo todo a prática da santidade. Praticar as coisas boas, a caridade, o amor, a paciência, a benignidade, o perdão, e muitos outros sentimentos que são típicos do Espírito de Deus. Nós temos que praticar todos os dias, e a junção deste todo é que é a santidade. Não podemos falar em santidade em partes, não podemos falar em santidade aos pedaços, temos que falar ao todo. E aí alguns irmãos poderão dizer, mas é muito difícil ser santo. É muito difícil alcançar a santidade. É se nós não escolhermos o caminho certo, irmãos. Aí verdadeiramente pode se tornar um pouco difícil. Porque se nós escolhemos uma parte para ser santo e a outra não, é difícil ser santo.
Agora, se cumprirmos com todos os nossos deveres, e deste púlpito já foi dito mais do que uma vez, e talvez neste momento seja propícia a essa mensagem dizer novamente, se nós formos passo a passo, degrau a degrau, alcançando esta santidade, nós vamos ver que de verdade a santidade é plenamente possível. Irmãos, vamos aqui fazer uma análise de um dia de uma pessoa, um único dia. Imaginem, irmãos, que ela tem tal horário para acordar, para suas atividades, para a escola, para o trabalho, e ela acorda no horário certo. Faz o que de melhor, o que possível para acordar no horário certo e acorda. Ao acordar, o que o apostólico foi ensinado a fazer? Orar, se ajoelhar, pedir a bênção de Deus, assim como pedimos quando crianças e quando temos pai, bênção mãe, bênção pai, pedir a bênção de Deus. É o primeiro passo daquele dia. Se o apostólico até aquele momento fez isso, o que ele alcançou naquele dia? A santidade. Porque ele foi perfeito nas suas obras. Ele foi perfeito nas suas ações. E se ali ele tem um tempo, ele liga, por exemplo, a Hora Milagrosa. Hoje é muito simples, muito fácil ouvir o programa Hora Milagrosa. Se ele tem tempo de manhã, ou se não, deixa isso para o período da tarde, da noite. Ele continua cumprindo com suas obrigações de filho de Deus. Ele tem que chegar na empresa às 7 horas, 8 horas da manhã. E ele parte com antecedência, com precaução, com previsibilidade, e chega no horário certo ao seu trabalho. O que aconteceu até ali? A perfeição. Automaticamente, o que é perfeito é santo. E se ele, ali nas suas atividades, ele tem um trabalho para cumprir, ele realmente cumpre, auxilia ali com seus colegas, com seu empregador ou com seu negócio, ele age com justiça, participa das atividades, é uma pessoa que não tem preguiça, que não faz distinção de trabalho, o que precisa fazer ele faz. O que ele fez até, digamos, o horário do teu almoço? Trabalhou? E o que ele tinha que fazer era trabalhar? O que ele foi, irmãos? Perfeito. Automaticamente foi santo. E no horário do almoço ele pode escolher. Às vezes com os colegas que estão, às vezes ouvindo música, envolvidos com piadas, com falatórios a respeito de coisas que não são boas, ou escolher um cantinho, sossegado no seu trabalho, ficar ali. Se for preciso, fazer como a Santa Avó disse, ir beber água e se desvencilhar daquela conversa que não está tão agradável. Se ele tinha a escolha e ele escolheu o lado certo, o que ele fez naquele intervalo de almoço? Ele foi perfeito, consequentemente santo. E ao retornar ao trabalho, repete-se a mesma coisa, faz as obrigações que tinha que fazer, deixa de fazer as que não podia fazer. Ao sair de casa, se dirige para a sua casa, para o seu lar. O que aconteceu com esta pessoa? No caminho, fez tudo o que precisava fazer, deixou de fazer o que não podia fazer. O que aconteceu com ele? Ele foi perfeito novamente. Ao chegar ao seu lar, à sua casa, ao deitar, o que ele tem que fazer? A sua oração noturna, agradecendo a Deus pelo seu dia, agradecendo a Deus pela proteção que Ele concedeu, pela benevolência de ter tido o ar para respirar, a saúde para trabalhar, a felicidade para gozar dos seus dias com a sua família, aqueles momentos alegres que passou até chegar aquele momento, e pedir a bênção para mais uma noite de descanso. O que aconteceu com aquele ser, com aquele homem, com aquela mulher? Ele foi perfeito naquele dia. E o que nós temos que fazer, irmãos? Agradecer por termos ganho mais um dia santo. Se todos conservarem assim, dia sim, dia também, com certeza serão santos, que o irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa, que Jesus disse, sede santos, como santo é o vosso Pai que estás nos céus. Então, às vezes, olhando no todo, como disse aos irmãos, parece difícil. Parece algo quase que impossível. Mas quando nós vamos destrinchando o que é santidade no nosso dia a dia, nós vamos conseguir observar que é possível sim ser santo. É possível conseguir a santidade. É possível alcançar a santidade. Até porque nosso irmão Aldo mostrou para nós, com sua vida, o que era a santidade e como deve ser santo. E aí se torna fácil. Se torna, digamos, possível, plenamente possível.
E num dia de reunião, quando aquela pessoa se dirige para a igreja, tendo possibilidade, ele continua santo. Se precisa algumas atividades para cumprir na igreja e ele cumpre, ele é santo. Então vejam, irmãos, que a santidade não é uma utopia, algo inatingível. Não, pelo contrário, ela é plenamente possível. Irmãos, vamos avaliar se isso é possível ou não. Será que Jesus falaria algo que não era possível cumprir? Será que Jesus, quando viu São Pedro naquele barquinho e disse, Pedro, venha, se ele soubesse que São Pedro, indo ou não, iria cair na água, ele chamaria São Pedro? Não, irmãos. E ele deu autoridade à sua palavra, dando poder a São Pedro, que caminhou sobre as águas. Então essa mesma palavra de Jesus é que estamos ouvindo hoje. Sede santo como é santo vosso Pai. E é possível. Ora, se é possível alguém caminhar nas águas, por conta da palavra de Jesus, não vai ser possível cumprir uma outra palavra de Jesus? Se com a mesma autoridade Jesus disse, Lázaro, venha para a vida, e Lázaro veio, não é possível cumprir a outra palavra que Jesus disse? Se a palavra de Jesus que disse, lança a rede agora para a esquerda, e pegaram tantos peixes que não conseguiam levantar a rede, sendo que ficaram a noite inteira e não pegava nada, uma palavra dá, a outra não dá? Então a santidade não é possível, sendo que nós temos tantas provas do poder e da palavra de Jesus? É o mesmo Jesus que diz, sede santo, como é santo o vosso Pai. Então é possível, é possível. Porque Jesus ele não ia falar por partes, senão ele não estaria sendo santo. Se ele falasse algo que fosse utopia para o ser humano, que fosse não possível. Quando ele diz então que é possível ser santo, é porque é possível ser santo. Ele provou tantos exemplos, tantos exemplos. Mas esses 3 exemplos que eu dei para os irmãos, são exemplos da possibilidade das palavras dele. Quando ele diz, faça isso, e se a pessoa crê, faz, acontece. Acontece. Assim também foi nosso santo irmão Aldo. Quando ele diz, faça isso, ou faça aquilo, e a pessoa faz, o que acontece, irmãos? Tudo dá certo na vida da pessoa. Este mesmo irmão Aldo diz aqui na mensagem. Ele disse, santos sereis, está entre aspas, extraído de um boletim falado pelo santo irmão Aldo. Sereis santos, porque nosso Deus é santo. Palavra um pouquinho mais simples do que a culta dita por Jesus, mas com o mesmo significado. Seja santo, Deus é santo. Então dá, irmãos, é possível. É plenamente possível, mas temos que querer. Por outro lado, ele não disse a santidade é de qualquer jeito. Por outro lado, ele não disse a santidade pode fazendo o que quiser, também vai ser santo. Não, ele diz queira ser santo, procure ser santo, seja santo. Isso, irmãos, essa palavra seja santo diz respeito a uma ação. Nós temos que querer ser santos. Temos que buscar, almejar isto. Não também, digamos, deixar com que a vida vá nos levando. Não deixar com que as circunstâncias... Um fala, vá aqui, eu vou. Outro fala, vá ali, eu vou. Outro diga, vem aqui, eu venho. Não, nós temos que seguir quem? O irmão Aldo e a Santa Avó Rosa. O que esta igreja apostólica ensina. O que esta igreja apostólica orienta. Então, é sim, plenamente possível ser santo. Se quisermos, se procurarmos isso. Porque depois, irmãos, os benefícios advindos da santidade são incontáveis. Incontáveis. Até porque, como diz nessa mensagem, nós passaremos a viver pela fé. O que é viver pela fé, irmãos? Até que sejam suplantadas as vontades materiais, as vontades carnais, passamos a viver pela fé. Como diz aqui, ter esperança é ter fé, como está escrito. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ou seja, se nós formos santos ao ponto de conseguirmos viver pela fé, tudo é possível para nós. Tudo é possível. Tudo é possível. E nós não vamos ficar questionando as vontades de Deus
tanto para a nossa vida, quanto para a igreja, quanto para o povo. Nós não vamos ficar perguntando por que disso, por que daquilo. Nós vivemos pela fé e conseguimos compreender os desígnios de Deus, tanto para a humanidade, quanto para a igreja, quanto para nós. Nós vamos conseguindo compreender a vontade de Deus e aceitando a decisão que é do Pai e que tem que ser sempre superior à nossa vontade. Isto é viver pela fé. Inclusive, uma das mensagens não faz muito tempo, não chega a 10 anos, por exemplo. Nosso irmão Aldo, em um de seus boletins, ele disse: irmãos, chegará o momento que viveremos pela fé. Chegará o momento que vamos viver pela fé. E um outro boletim, um pouquinho mais recente, ele disse: irmãos, temos que viver pela fé. Ou seja, ele apontou o futuro naquele anterior. E depois ele disse: é agora. Vivam pela fé. É este o momento. Agora é presente. Antes tínhamos, agora devemos. Agora nós temos. Vivam pela fé. E viver pela fé, irmãos, é viver no mundo desligado do mundo. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu não me abalo. Eu não me entristeço. Eu não baixo minha cabeça. Eu não desanimo. Eu não me entristeço com essas coisas. Porque eu sou de Jesus e sei até que se for preciso o meu sangue derramar, tanto pela igreja quanto pela minha salvação, eu passo por isso. Irmãos, nós temos que viver o presente como se, digamos, o amanhã fosse, em relação à salvação de nossa alma. Porque quando esse amanhã chegar, nós nada mais podemos fazer, só receber o juízo a respeito daquilo que fizemos. Então nós temos que viver o hoje, de forma que, se fosse preciso dar a minha vida em sacrifício, ou não em sacrifício, ou dar a minha vida hoje, e entregar a minha alma nas mãos de Deus, eu pudesse ser por Ele hoje levado aos céus. Nós não temos que pensar, será que eu serei salvo ou não? Eu tenho que ter certeza. O apostólico, ele tem que ter certeza. Eu serei salvo se a minha vida fosse pedida hoje. Se a minha alma fosse por Deus pedida hoje, eu sei que entrarei nos céus. O apostólico tem que ter esta convicção. Isso é o que diz aqui, viver pela fé. Eu vivo tão próximo do irmão Aldo, que eu sei que a morte será para mim mais um instante da minha vida, porque eu continuarei vivendo com ele. É assim que temos que viver, irmãos. Ah, mas isso será que é possível? Claro que é, irmãos. Se nós não fizermos nada que o irmão Aldo diz para não fazermos, e fizermos tudo o que ele ensina para fazer, é óbvio que o irmão ou a irmã viverá assim. Não terá medo de nada, ainda que passe por momentos difíceis, ainda que passe por momentos de tentação, de turbulência, às vezes até um problema de saúde, às vezes até um problema no trabalho, até um problema familiar, ainda que passe por estes momentos, mas a sua vida estará sempre ligada à vida do irmão Aldo, sempre ligada à Santa Avó Rosa, sempre ligada à Virgem Mãe Maria Santíssima. Vai se abstendo das coisas materiais. Ah, mas hoje eu fazia isso... Antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Antes eu me portava desse jeito, hoje eu não me porto mais. Antes eu me vestia daquele jeito, hoje eu não me visto mais assim. Porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão, eu quero ser santo. E eu serei santo, porque é assim que o irmão Aldo quer que eu viva na terra. E uma pessoa santa, irmãos, vivendo na terra, não no sentido fanático da palavra, de um fanatismo, de fazer milagres, de realizar curas, de fazer coisas que, digamos assim, são fanáticas. Isso não. Ouvir vozes, ouvir falatórios e ouvir mensagens, isso não. Isso não diz respeito à santidade. Esse até ultrapassa a linha da santidade e vai para parte e cai, digamos assim, no fanatismo. Porque o irmão Aldo, a Santa Avó, não se revela a mais ninguém neste mundo. Nem tampouco Deus, nem tampouco Jesus. E aquele que falar que ouviu o irmão Aldo dizer, que ouviu Jesus falar, que ouviu Deus falar, e Deus lhe revelou isso, e Deus lhe revelou aquilo, esse não conta com a verdade. Esse não fala a verdade. Porque Deus se revela, se manifesta sim, mas através dos seus santos. Através daqueles preparados para viver uma vida na terra, levando a sua palavra consigo. Hoje não mais. Mas, irmãos, se quisermos viver de forma santa, de forma perfeita,
nós estaremos sempre ao lado do nosso santo irmão Aldo. E nada neste mundo fará com que a nossa missão espiritual seja interrompida. Ainda que a morte atinja o nosso corpo, mas a nossa alma continua viva, perfeita, linda, bela, santíssima, como precisamos ser, como estamos diante dos olhos de Deus. Até numa certa ocasião, e já encerrando a nossa mensagem, um irmão perguntou para a Santa Avó: vó, como que Deus, que tem bilhões de filhos na terra, enxerga um santo? Ela disse assim: lembre de uma noite estrelada. Cada estrela que consegue enxergar, assim também Deus nos vê na terra. Um ponto de luz. E até interessante. Lembrando aqui no início desta mensagem, diz assim, né? Que a santidade deixou de existir, isso no passado, né? Porque com a queda da raça humana, a luz divina da verdade deixou de brilhar. E em outro trecho diz também que quando existe a santidade, o Espírito vai recebendo luz. E é assim que Deus nos olha. Ele olha como uma noite estrelada, aquelas estrelas, pontinhos de luz. Ali é um filho meu, ali também, ali também. Às vezes tem um aglomerado de estrelas, não é verdade? Ali está os seus filhos reunidos. Às vezes é uma família toda que está brilhando. Às vezes é pai, esposa, esposo, filhos, todos santificados. Naquela casa existe harmonia, existe paz, não tem gritaria, não tem discussão, não tem palavrão, não tem coisas que não são boas, não tem músicas, não tem filmes, jogos, e uma série de coisas que não convém a gente entrar em detalhes neste momento. Mas ali aquele aglomerado de estrelas representa uma família. E aquele outro é a igreja apostólica. Quantos filhos de luz, da luz, que estão reunidos naquele momento. É assim que Deus nos vê. E quando se aproxima, pode encontrar cada um de nós. Este é o meu filho, aquele que estava brilhando, que eu via lá do céu na terra. Este é o meu filho, este é a minha filha, este é o meu jovem, é uma menina que eu gosto muito, este é um menino que eu amo muito, este é um jovem, este é uma criança, este é um senhor, este tem muita idade, eu preciso deste meu filho lá ainda. Como para aquele senhor de 92 anos, que foi falar com o irmão Aldo, e disse: irmão Aldo, será que o senhor não esqueceu de mim aqui? Ele disse: não, eu preciso muito de você ainda, com 92 anos. Com 92 anos. Então é um ponto de luz, irmãos. Aquele irmão está brilhando para Deus. E quando Deus se aproxima, como um zoom, né? Como dando foco, como se aproximando daquela região, e pode ver com mais detalhes, pormenores, ele vê: este é o meu filho, que já está há 92 anos na terra, está me servindo. Como aquele outro irmão de 107 anos de idade, congregação de Formoso, um obreiro, serve na porta da igreja apostólica, 107 anos de idade. É um ponto de luz. É um santo, irmãos. Podemos assim dizer, serve com amor, com lealdade, com um semblante feliz, sorrindo para as pessoas, cumprimentando todos. Não importa se é criança, se é jovem. Irmãos, imaginem quanta vida este irmão tem. Quanta coisa ele já viu. Imaginem, irmãos. E se conservou santinho, santíssimo, quero dizer, santo ali. E cumpriu sua missão, cumpriu seu objetivo. Temos que ser assim, irmãos. Felizes, alegres, bem verdade, mas cumprindo a vontade do nosso santo irmão Aldo. E, como disse aos irmãos, não importa quando for, mas num piscar de olhos, a diferença é que hoje não vemos e naquele instante veremos nosso santo irmão Aldo ao nosso lado. Amém. Que a Santa Avó, irmão Aldo, abençoe grandemente os irmãos, que conceda muita sabedoria, humildade, que possa conceder, se for o caso, perdão, dando muito bom ânimo, coragem, para lutarem e serem santos aqui na terra. Nesse instante nós vamos encerrar a nossa reunião e, por ser uma reunião de oração, nós teremos alguns minutos para pedir a Deus, por que não? A santidade para a nossa alma, sabedoria, força, fé. Às vezes estamos sentindo uma dorzinha aqui, outra ali, pedimos para o irmão Aldo, pedimos para a Santa Avó, ela vai nos ajudar
Às vezes, um pouquinho de tristeza, um colega do trabalho às vezes está nos tirando a paciência, tirando-nos a calma. Peça para a Santa Avó, coloque o nome dele na caixinha de oração. Às vezes é em casa, com a família, peça por ele. Às vezes é lá na vizinhança, uma pessoa que às vezes liga o som alto, atrapalha seu domingo, seu final de semana, mas clame por ele também. Ajude que a Santa Avó possa chegar na casa dele, no lar dele. Quem sabe você, o Senhor, vai salvá-lo também. Então convido os irmãos a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos cantar o hino de número 83 do nosso inário. Hora Santa de Oração. Ó Pai Celeste, invocamos te agora, estende tuas santas mãos e abençoa teu povo nesta hora santa de oração. Os santos e anjos envia, inspira as nossas orações. Une teu povo num só coração nesta hora de oração. Peçam, irmãos, para Jesus, para o nosso santo irmão Aldo, para a Santa Avó Rosa. Irmão Aldo, eu preciso do Senhor. E ouça como que se ele estivesse dizendo para São Pedro, Jesus, venha Pedro, e perca o medo. Não tenha medo do chamado do nosso santo irmão Aldo. Ele quer te salvar, ele quer te ajudar, ele quer te abençoar. E se sentir no seu coração esse chamado para ajudar mais a igreja, para servir mais a nossa obra, para ser mais fiéis, não tenham medo, irmãos. Faça, vão. O irmão Aldo estará contigo. Peça isso neste momento de oração. Vamos orar. Amém. Na sequência nós vamos cantar mais um hino do nosso inário, que tem o título Glória e Louvor de número 81. Glória
Abençoado também seja o senhor, a senhora internauta, que neste momento está conectado conosco. Que a Santa Avó Rosa, nosso querido irmão Aldo, visite o seu lar, a sua casa, o seu trabalho. Lhes dê muito bom ânimo, muita coragem para seguir conosco, com este povo apostólico que aqui está, este santo caminho poderoso. Vamos orar encerrando nossa reunião. Ó bendito e santo irmão Aldo, primaz, exemplo vivo perante os nossos olhos de santidade. Primaz, o Senhor foi, é, e especialmente agora será para todo sempre, santo, santíssimo irmão Aldo. Somos as testemunhas do teu poder, da tua vida, da tua história, que ficou registrada na história sagrada para todo sempre, e dela ninguém tirará. Irmão Aldo bendito, muito obrigado, primaz, porque nós fomos escolhidos para vê-lo. Nós, irmão Aldo, fomos escolhidos para ser as testemunhas oculares do teu santo ministério e queremos seguir aquela recomendação, aquele último conselho que o Senhor deu para nós. Fale mais da avó e do irmão Aldo, como que o Senhor estivesse bradando a todo mundo: eis que estou aqui, a pedido de Jesus, sigam-me. Então, irmão Aldo bendito, esta missão é nossa, de falar do Senhor com a nossa vida santa, sendo como aquele ponto de luz naquela noite estrelada. Então, irmão Aldo, queremos divulgar o Senhor, o teu ministério, esta santa igreja, a toda a humanidade. Mas para isso, irmão Aldo, precisamos de força, precisamos de coragem, precisamos de bom ânimo, um desejo forte em nossa alma, em nosso espírito, de ser verdadeiramente este que o Senhor designou que nós fôssemos. Santo irmão Aldo, glorioso profeta de Deus, estes pedidos, primaz, leve até o trono de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima, no teu próprio trono, no trono do Pai e do Divino Espírito Santo. Leve os teus pedidos, esses clamores. Talvez pedem, irmão Aldo, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos filhos. Irmão Aldo, quem sabe, até como uma última esperança, depositar este pedido. Irmão Aldo bendito, atenda os pedidos dos teus filhos de acordo com a justiça do Pai, de acordo com a vontade de Deus. E assim sendo, irmão Aldo, dê felicidade ao teu povo, dê paz a esta humanidade, a esta nação, a este mundo, irmão Aldo. Quanto este mundo precisa do Senhor, quanto este mundo precisa da Senhora, Santa Avó. Ajude-nos que, como este ponto de luz, possamos também brilhar na vida de muitas pessoas. Santo irmão Aldo, despeça agora os teus filhos com a tua paz, com a tua bênção, com a bênção do Consolador, com a inspiração do Espírito Santo do Pai, que abençoa, que santifica, que dá sabedoria, que dá força para todo o nosso povo, e com a bênção do Senhor completando a potestade de Deus. Dê a nós, querido irmão Aldo, as possibilidades materiais e humanas para divulgar o teu santo nome. Assim sendo, primaz, conceda um bom regresso aos teus filhos, uma boa noite de descanso, uma boa sexta-feira amanhã, um bom final de semana, e que possam retornar com muita alegria e paz na casa de Deus, na Igreja Apostólica, neste próximo final de semana, ou nas suas congregações. Assim sendo, primaz, nós muito agradecemos e bendizemos o teu santíssimo nome para todos sempre. Amém.